Fala pessoal, aqui é o professor Kevin da Rede Objetivo e hoje nós falaremos um pouquinho sobre geometria. A geometria é a área da matemática que estuda o espaço e as figuras que ocupam o espaço. Geo significa espaço, metria significa medida, ou seja, geometria é a medida do espaço. Ela surge com os egípcios na beira do rio Nilo, pois após as enchentes do rio Nilo eles precisam repartir a terra de novo. Porém, é somente na Grécia, com Euclides de Alexandria, que ela ganha uma forma mais organizada, e em homenagem a Euclides passa a ser chamada de geometria euclidiana. O ponto, a reta e o plano são os elementos mais básicos da geometria, por isso eles não possuem definição, e serão esses três elementos que nós iremos estudar. Iniciando com o ponto. O ponto ele é algo adimensional, ou seja, não tem como ser medido. Para se representar um ponto, devemos utilizar uma letra maiúscula. Observe na imagem que temos três pontos representados, o ponto A, o ponto B e o ponto C. E os três estão representados com letras maiúsculas. Uma observação sobre os pontos é que toda figura geométrica é um conjunto de pontos, ou seja, triângulos, quadrados, retângulos, pentágonos. Todos esses são figuras geométricas, e por serem figuras geométricas, eles são um conjunto de pontos. Diremos que três ou mais pontos são colineares se eles pertencerem a uma mesma reta. Observe na imagem, nós temos o ponto A, o ponto B e o ponto C. Eles estão sobre a mesma reta, eles pertencem à mesma reta. E por pertencerem à mesma reta, eles são colineares. Para você lembrar essa ideia de ser ou não ser colinear, basta pensar na fileira de cadeiras da sua escola. Os colegas que estiverem na mesma fileira que você serão colineares. Existem relações entre ponto e reta. Aqui exploraremos duas. A primeira diz o seguinte: por um ponto passam infinitas retas. Observe na imagem que o ponto P, que é esse ponto central, está sendo cortado por diversas retas. E é exatamente isso que a relação diz. Se eu tiver um ponto, através desse ponto eu posso traçar infinitas retas. A segunda relação diz o seguinte: por dois pontos passa uma única reta. Novamente observando a imagem, repare que tem o ponto A e o ponto B. E por esse ponto A e pelo ponto B, só passa uma única reta, que é essa reta aí da imagem. Agora falaremos sobre a reta. A reta é uma forma primitiva que, assim como o ponto, não possui uma definição. Para representar a reta, nós utilizaremos dois pontos que pertencem a ela. Perceba na imagem que temos a reta e temos o ponto A e o ponto B que pertencem a ela. Além dessa representação, nós utilizaremos essa notação em vermelho, que são os dois extremos da reta, nesse caso o ponto A e o ponto B, com essa seta apontando para os dois lados acima do A e do B. Temos também a semirreta, que se diferencia da reta, pois ela tem uma origem, mas ela é ilimitada no outro sentido. Na imagem, estamos representando a semirreta AB. É uma semirreta que se inicia em A, passa por B e continua infinitamente. A representação vai ser um pouco parecida com a representação da reta, com a diferença que a seta que estará em cima do A e do B não vai estar apontando para os dois lados, vai estar apontando apenas para um. Uma observação importante é que no caso da semirreta, a ordem importa, pois representamos AB, a reta que parte de A e passa por B. Mas se fosse ao contrário, ela se iniciasse em B e passasse por A, nós teríamos a semirreta BA. Temos ainda a noção de segmento de reta, que não é nada mais nada menos que um pedaço ou uma parte da reta. Ou seja, se eu pego uma reta, seleciono dois pontos e recorto, esse recorte que eu fiz passa a ser o meu segmento de reta. Para representarmos o segmento de reta, nós escreveremos os dois extremos, nesse caso AB,
com um traço em cima sem nenhuma direção. A questão de semi-reta é o conjunto de todos os pontos que existem entre A e B. No caso, a noção de segmento de reta são todos os pontos existentes entre A e B. Uma observação é que existem infinitos pontos dentro de um segmento de reta, ou seja, entre A e B vão existir infinitos pontos. Agora falaremos sobre o plano, o nosso último elemento básico. Assim como a reta e o ponto, ele não possui definição. O plano é algo ilimitado e sem fronteira em todas as direções. Porém, ao se recortar um pedaço do plano, nós obtemos uma superfície plana, como se fosse um tampo de mesa, como você pode ver na figura. Para representar o plano, nós utilizaremos letras gregas, como o alfa, o beta e o gama. Ou seja, qualquer superfície plana, como o chão, uma parede, uma folha de caderno, se assemelham a um plano. Voltando ao segmento de retas, nós classificaremos os segmentos de retas de acordo com alguns padrões. O primeiro diz respeito a serem ou não serem consecutivas. Nós diremos que dois ou mais segmentos de retas serão consecutivos se as suas extremidades coincidirem. Repara na imagem que a extremidade de AB coincide com a extremidade de BC. Portanto, AB e BC são consecutivos. Da mesma forma, a extremidade de PQ coincide com uma extremidade de QS. Portanto, PQ e QS são consecutivos. Já o segmento XY e o segmento WZ não possuem extremidades coincidentes. Portanto, eles não são consecutivos. A dica para você lembrar se é ou não é consecutivo é só observar se elas estão coladas pelas pontinhas. Então, se a ponta do segmento de reta está colada no outro segmento de reta, eles são consecutivos. A segunda classificação é em relação a o segmento de reta ser ou não ser colinear. Nós diremos que dois segmentos ou mais serão colineares se eles estiverem na mesma reta. É o caso de AB e CD. Repare que eles estão na mesma reta, portanto, eles são colineares. Também é o caso de OP e PQ. Eles estão na mesma reta, eles são colineares. Não é o caso de RS e SV. Eles não estão na mesma linha, eles não estão na mesma reta, portanto, eles não são colineares. Para você saber se é ou não é colinear, é só você observar se está na mesma linha. Se eles estiverem na mesma linha, eles são colineares. Caso contrário, eles não são colineares. E a última classificação que nós temos é a classificação em relação à congruência. Nós diremos que dois ou mais segmentos serão congruentes se eles possuírem a mesma medida. Na imagem, o segmento CD e o segmento DE possuem a mesma medida. Da mesma forma que o segmento EF e o segmento FG possuem a mesma medida. Portanto, a gente pode dizer que CD e DE, assim como EF e FG, são congruentes. Mas para escrever que esses segmentos são congruentes, nós utilizaremos um sinal diferente, que é esse sinal que é um igual com um tracinho em cima. Essa notação representa que CD é congruente a DE, da mesma forma que EF é congruente a FG. Faremos agora alguns exercícios só para exercitar essas definições. O primeiro exercício pede para você observar essa figura e julgar as afirmativas como verdadeiro ou falso. A primeira afirmativa diz que os segmentos AF e FB são colineares. A definição de colinear é que pertencem à mesma reta, estão na mesma linha. E isso é o caso. Você percebe que AF e FB estão na mesma linha. Portanto, eles são colineares e a afirmativa é verdadeira. A segunda afirmativa diz: os segmentos AB e ED são consecutivos. Ou seja, pela definição, para eles serem consecutivos, alguma das extremidades teriam que ser coincidentes, ou seja,
eles teriam que estar grudados pela pontinha. Não é o caso. Repara que AB e ED não possuem extremidades coincidentes. Portanto, eles não são consecutivos, logo essa afirmativa é falsa. A terceira afirmativa diz: os pontos A, F e B são colineares. Ou seja, eu quero saber se os pontos A, F e B estão na mesma linha. E sim, pelo desenho você consegue ver que A, F e B pertencem à mesma reta. E por pertencerem à mesma reta, eles são colineares. E se eles são colineares, a afirmação é verdadeira. A última afirmativa diz o seguinte: o ponto F está no segmento de reta AB. Ou seja, eu quero saber se dentro do segmento de reta AB, ou seja, o conjunto de pontos entre A e B, está o ponto F. E olhando pela imagem, o ponto F está no segmento AB. Dentro do segmento de reta AB, o ponto F está lá dentro. O que não é o caso, por exemplo, do ponto E, do ponto D e do ponto C, que estão fora desse segmento. Mas como o ponto F está lá dentro, essa afirmativa é verdadeira. Agora vamos para o segundo exemplo, o segundo probleminha. A gente tem esses segmentos de retas, e a partir de agora a gente vai classificar eles como colineares ou não colineares e consecutivos ou não consecutivos. O primeiro caso, ele nos dá o segmento AH e o segmento IC. O segmento AH é esse segmento aqui do mouse, e o segmento IC é esse outro segmento aqui. Repara que eles estão na mesma linha. Então, se eles estão na mesma linha, eu já posso dizer que eles são colineares. Mas, perceba que as suas extremidades não coincidem, ou seja, eles não estão com as pontinhas coladas. Logo, eles não são consecutivos. Sendo assim, nós classificaremos esses dois segmentos de reta como colineares e não consecutivos. O segundo exemplo nos dá os dois segmentos, o segmento DG e o segmento FH. O segmento DG é esse segmento vermelho aqui embaixo, e o segmento FH é esse outro segmento aqui. Repara que eles não estão na mesma linha, eles não estão alinhados. E como eles não estão alinhados, eu já posso classificá-los como não colineares. Também observa que as suas extremidades não coincidem, eles não estão colados pela pontinha. E por não estarem colados pela pontinha, eu classifico-os como não consecutivos. Portanto, o segmento DG e o segmento FH são não colineares e não consecutivos. O terceiro exemplo utiliza o segmento DJ e o segmento JG. Repara que eles não estão na mesma linha. Eles não estão alinhados, ou seja, se eu traçar uma reta, eles não vão ficar em cima dessa reta. Sendo assim, eu já posso classificar eles como não colineares. Porém, repara que as suas extremidades coincidem. A pontinha do DJ está colado na pontinha do JG. Sendo assim, eu posso classificar os dois como consecutivos. Sendo assim, os segmentos DJ e JG serão classificados como não colineares e consecutivos. Por último, nós temos o segmento FH e o segmento HJ. Perceba que eles estão alinhados, eles estão na mesma reta. Sendo assim, eu já posso classificá-los como colineares. E além disso, repare que as suas extremidades estão se tocando, eles estão colados pela pontinha. Sendo assim, o segmento FH e o segmento HJ, além de colineares, eles são consecutivos. Beleza, pessoal? Espero que tenham entendido e até a próxima.